Olá para você que acompanha os canais do Clube dos Seis, eu sou Guilherme Fontes e hoje trago para você mais um vídeo da série Os 11 da Rodada aqui no nosso canal. Hoje vou trazer para você, torcedor, a seleção da 8ª rodada do Brasileirão de 2025 e a seleção da 9ª rodada do Brasileirão. Se você, assim como nós, respira futebol, curte esse tipo de conteúdo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nada e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessas duas seleções. Mas então, sem perder tempo, vamos primeiro falar da seleção da 8ª rodada do Brasileirão de 2025. Essa rodada que aconteceu no final de semana retrasado, eu já tinha feito o vídeo, a gente acabou não podendo postar, mas aí, claro que a gente não vai perder essa oportunidade de, nesse vídeo aqui, colocar um trecho que eu tinha gravado antes a respeito da 8ª rodada. Claro que se você quiser ir direto para a seleção da última rodada, né, que é a 9ª rodada, que aconteceu agora nesse final de semana, é só você pular para a segunda metade aqui desse vídeo. Mas ainda assim, eu recomendo que você veja a seleção da 8ª rodada para que no final do campeonato você, junto com nós do Clube dos Seis, consiga fazer um apanhado aí dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É sempre bom a gente ter uma noção rodada por rodada. Sem mais delongas, vamos então para o trecho do vídeo em que eu trago para vocês a seleção da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de acordo com o Clube dos Seis. Bom, para começar, nós do Clube dos Seis votamos no Gabriel Brazão como o melhor goleiro da última rodada da Série A. Olha, é claro que o Santos vive uma péssima fase e só ficou no empate contra o Ceará dentro do Allianz Parque, mas ainda assim, se não fosse o Brazão, o Santos poderia facilmente ter perdido esse jogo. Aquela frase, nem Noé carregou tanto animal, acho que serve muito bem para definir o que é, pelo menos por enquanto, Gabriel Brazão na equipe do Santos. Para a lateral direita, ficamos com Vitinho do Botafogo, mais uma partida muito sólida do Vitinho, muito tranquila, principalmente na parte defensiva. O Internacional teve muita dificuldade para tentar avançar ali pelo lado esquerdo, que é onde o Vitinho estava atuando. Aliás, que partida do Botafogo, em 4-0 ficou até barato. E a partida do Botafogo contra o Internacional foi tão boa que nós tivemos que selecionar mais alguns atletas do time carioca para colocar na nossa seleção da rodada. E um deles é o Jair do Botafogo. O Jair, assim como o Vitinho, fez uma partida muito segura, muito tranquila e ajudou demais a equipe botafoguense a não tomar gols nessa partida contra o Colorado. E para fazer a dupla de zaga com o Jair, selecionamos o paraguaio Gustavo Gomes do Palmeiras. Mais uma grande partida do paraguaio, né? Não passa absolutamente nada. E se o São Paulo teve muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária no jogo que aconteceu na Arena Barueri, isso aconteceu muito por conta da solidez do Gomes. Para a lateral esquerda, tínhamos muitos nomes interessantes, mas nós selecionamos o Rubens do Atlético Mineiro. Cara, que joia que tem o Galo, hein? O Rubens que às vezes joga ali como volante, um pouquinho mais aberto na parte ofensiva, dessa vez jogou como lateral esquerdo e mais uma vez brilhou, foi decisivo, marcou um golaço contra o Fluminense e ajudou demais a equipe do Atlético a vencer e virar a partida contra o Fluminense. No meio-campo também tivemos muitas opções, foi difícil escolher os 3 caras ali para compor o nosso meio-campo dos 11 da rodada. Mas olha, nós selecionamos primeiramente o Marlon Freitas do Botafogo, que mais uma vez foi crucial para a parte defensiva do time alvinegro, assim como o Jair e assim como o Vitinho, ajudou demais o Botafogo a não tomar gols para a equipe do Inter. E o Marlon Freitas, que é aquele cara que dita o ritmo do jogo, então mais uma grande partida do volantão do alvinegro carioca. Um pouquinho mais à frente nós temos que colocar o argentino Pochettino do Fortaleza, sem sombra de dúvidas a melhor partida do Pochettino no ano com a camisa do Leão do PC. Fez gol, deu passes decisivos, enfim, ajudou demais o Fortaleza a golear o Juventude. E outro também que tinha que estar nessa seleção é o Matheus Pereira, né? O Cruzeiro amassou o Sport na Ilha do Retiro e o Matheus Pereira também é outro que talvez fez a melhor partida do ano. 2 gols e 1 assistência colocam aqui o Matheus Pereira como um dos candidatos ao craque da rodada. E o jogo do Cruzeiro realmente foi muito bom contra o Sport. É tanto que vamos ter que colocar mais um aqui na nossa seleção. Caio Jorge, que fase vive esse atacante da equipe do Cruzeiro, hein? Marcou o gol contra o Sport, assim como o Matheus Pereira também fez passes decisivos, mais uma grande partida do Caio Jorge no Campeonato Brasileiro. E para completar o nosso trio de ataque, sim, vamos colocar mais 2 centroavantes
centroavantes. Aí você pode até reclamar, falar o que for, mas esses caras aqui têm que estar nessa seleção por tudo que fizeram na rodada. Renato Kaiser, que estreou pelo Vitória, marcou 2 gols decisivos contra o Vasco, gols de centroavante mesmo, na raça, e o Vitória, mesmo com 1 a menos, conseguiu buscar a virada no Barradão contra o Vasco, muito por conta do Kaiser. Bom, e o outro centroavante que nós escolhemos, já aproveitando para nós do Clube dos 6, foi o grande craque da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucheiro do Fortaleza, 2 belos gols contra o Juventude. É bem verdade que o Fortaleza como um todo jogou muito contra a equipe jaconeira, mas isso muito por conta do faro de gol do argentino Lucheiro. Para ser bem sincero, decidir o grande craque dessa rodada do Brasileirão foi bem difícil, a disputa foi bem acirrada, principalmente entre Lucheiro e Matheus Pereira, mas pelo nível de dificuldade levemente superior e também pelo poder de decisão levemente superior ali na partida contra o Juventude, escolhemos o centroavante do Fortaleza como craque da rodada. E o melhor técnico da rodada, escolhemos o Renato Paiva, que tem se superado aos poucos ali no comando da equipe do Botafogo. E é claro, né, golear o Internacional não é fácil. Tudo bem que o Internacional estava com um time um pouquinho mais reserva, está priorizando a Libertadores agora no meio de semana, mas ainda assim você fazer 4-0 nesse time arrumado do Roger Machado é muito difícil. Então, Renato Paiva, melhor treinador da 8ª rodada. Muito bem, voltando para cá agora, vamos para a seleção da 9ª rodada, a última rodada que aconteceu agora nesse final de semana. Aqui de antemão é bom destacar o domínio paulista, né? Até porque o Corinthians venceu na rodada, o Palmeiras venceu na rodada, o Mirassol empatou, mas está muito bem no campeonato, o São Paulo venceu, então vamos trazer muitos jogadores, principalmente desses clubes, é claro também do Vasco, que venceu bem a equipe do Fortaleza, do Bahia, e começando no gol, o Clube dos 6 voltou no Walter do Mirassol como o melhor goleiro da 9ª rodada. Chega a ser surreal como o Walter já é um goleiro de certa forma veterano, mas ainda assim sempre tá lá para ser decisivo e fazer defesas importantes. Foi assim no Corinthians, foi assim no Cuiabá e está sendo agora também assim no Mirassol. E olha que ele estava sendo reserva, hein? O Alex Muralha acabou se lesionando, o Walter agora assumiu a titularidade. E no jogo contra o Internacional, no domingo, no Beira-Rio, o Walter fez aí pelo menos 3 defesas espetaculares. Na lateral direita, voltamos no Paulo Henrique do Vasco, um jogador muito habilidoso, muito ofensivo, e o Fernando Diniz deu a liberdade para ele avançar ali pelo lado direito, deu muito trabalho para a equipe do Fortaleza e ajudou demais o Cruz Maltino a vencer a equipe cearense por 3-0. Na zaga, a gente tem que destacar o Arboleda, um zagueiro artilheiro, fez gol contra o Grêmio, ajudou demais o São Paulo a vencer a equipe gaúcha, foi muito bem defensivamente também, ganhou boa parte dos duelos pelo alto, pelo chão também, então Arboleda está aí na nossa dupla de zaga da 9ª rodada. E o outro zagueiro que está na nossa seleção é o André Ramalho do Corinthians. O Corinthians venceu o Santos no Clássico Paulista na Neoquímica Arena, venceu por 1-0, não tomou gols e o André Ramalho fez uma partida extremamente segura, tinha que estar aqui na nossa seleção. Na lateral esquerda, o destaque fica para Lucas Piton do Vasco. O Fernando Diniz deu bastante liberdade para os laterais do Vasco atacarem. Eu já tinha citado aqui o Paulo Henrique na lateral direita e o Lucas Piton na lateral esquerda não foi diferente, extremamente ofensivo, extremamente agressivo ali pelo lado canhoto do ataque do Vasco, ajudou demais a equipe a vencer o Fortaleza com muita tranquilidade por 3-0. No meio de campo, 3 jogadores bem ofensivos, mas que tinham que estar aqui, principalmente pela grande partida que cada um deles fez individualmente nessa 9ª rodada. Começando com Lucas Mugni, deixou sua marca contra o Sport, aliás, faz um belo campeonato Mugni, faz um belo campeonato Ceará, por enquanto na 5ª colocação, e o Ceará venceu com muita tranquilidade o time do Sport, que vive péssima fase, 2-0 no Castelão. Lucas Mugni não só fez o gol, como criou bastante jogadas decisivas. Maurício do Palmeiras tinha que estar aqui também. O Palmeiras ia perdendo para o time do Bragantino fora de casa por 1-0, mas buscou a virada e isso aconteceu principalmente por conta da entrada do Maurício ao longo do jogo. Ele ajudou demais a dar mais volume à equipe palmeirense e a buscar a virada. Maurício jogou muito contra o Bragantino. Inclusive o Maurício que chegou a fazer um dos gols do Palmeiras contra o Bragantino. E outro meio-campo que tinha que estar aqui na nossa seleção, um cara que cada vez mais vem mostrando o seu potencial e vem assumindo a responsa ali no meio-campo do São Paulo, né? O Oscar, grande partida contra o Grêmio, assim como o Maurício no jogo do Palmeiras. O Oscar no jogo do São Paulo deu muito mais volume à equipe ali no meio de campo, ajudou demais na criação de jogadas e o São Paulo buscou a virada muito por conta do Oscar. Agora vamos para o nosso trio de ataque, começando com Eric Pulga,
Puga, rapaz, um belo pesadelo ali para a defesa do Vitória, principalmente no lado direito. O Eric Puga, que fez um belo gol, ele que é baixinho, mas ainda assim fez um gol de cabeça, participou do segundo gol do Bahia no triunfo diante do seu maior rival, o Vitória. Eric Puga, sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogador do Bavi e tinha que estar aqui na nossa seleção. E Yuri Alberto também tinha que estar aqui, mais um jogo em que ele foi extremamente decisivo, marcou o único gol da vitória do Corinthians sobre o Santos, lei do ex, inclusive, tinha que estar aqui o Yuri Alberto, que também vive uma fase espetacular. Olha, para terminar, para fechar a nossa seleção na parte dos jogadores, a gente tinha que trazer aqui o Verratti, já adiantando o grande craque da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 gols contra o Fortaleza, extremamente decisivo. O que seria do Vasco se não fosse o Verratti, hein? Um verdadeiro centroavante, faro de gol absurdo, e não por acaso é o artilheiro da Série A até o momento, com 7 gols. Bom, então tá aí os 11 da 9ª rodada do Brasileirão que nós do Clube dos 6 escolhemos. Craque Verratti do Vasco. E o treinador Fernando Diniz do Vasco. Deu um gás a mais para o Cruz Maltino, que vinha numa série de partidas sem vencer, torcedor já desmotivado, perdendo esperanças mais uma vez. Mas aí o Fernando Diniz, que acabou de chegar, né? Chegou recentemente, como eu falei, deu um gás a mais para a equipe. O time que foi extremamente agressivo contra o Fortaleza, não teve piedade e fez uma grande partida. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor time dessa rodada. O Vasco venceu o Fortaleza com propriedade, isso não é fácil, venceu por 3-0 e, portanto, Fernando Diniz foi eleito por nós do Clube dos 6 como o melhor técnico da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses foram, então, os 11 da 8ª e da 9ª rodada. Se você, assim como nós, curte esse tipo de conteúdo e respira futebol, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, Clube dos 6 Oficial. Tem muita novidade vindo por aí, tem conteúdo diário para você que gosta de futebol, então siga a gente, ative as notificações. Semana que vem eu volto com mais os 11 da rodada, dessa vez aí já pensando na 10ª rodada. Essa semana agora temos uma pausa no Brasileirão por conta principalmente da Copa do Brasil, e você aqui no Clube dos 6 não perde nada do mundo do futebol, então deixa o like no vídeo também e deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda com a nossa seleção, se você discorda, enfim, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer elogio é sempre bem-vindo. Eu sou o Guilherme Fontes, muito obrigado para você que esteve conosco até o final, tamo junto, forte abraço.